Meus amigos e minhas amigas do mercado de tintas e do mercado de material de construção de uma forma geral, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Lojista, uma iniciativa da Associação Brasileira dos Revendedores de Tintas, da Abrarte. Eu sou Salvador Nascimento, da Abrarte, e conto hoje com a participação e o auxílio luxuosíssimo de Rodrigo Zevizikovas. Um prazer, sempre um prazer e uma honra. E hoje a gente vai bater um papo bem legal em Salvador. Com certeza. Rodrigo é o maior jornalista do mercado de tintas. Você tem 1,90m, Rodrigo? 1,94m. Nada, é um cara extremamente competente, um cara que está com a gente há muitos anos. E hoje a gente tem uma presença. Todas as presenças aqui são especiais, mas hoje tem um tempero especial, um tempero colorido, né? Hoje nós vamos falar de muitas coisas, mas em especial de sistema tintométrico. Eu estou com a Vanessa Vitória. Vanessa, bem-vinda. Obrigado por você ter vindo. Vanessa veio de carro diretamente de Porto Alegre para conversar com a gente. Que prazer, que honra ter você aqui, Vanessa. Obrigada, Salvador. Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui e poder falar sobre essa ferramenta que no mundo ela é muito desenvolvida, mas no Brasil e países emergentes ainda está se desenvolvendo. Então, obrigada pela oportunidade, estou bem feliz de estar aqui. E eu fiz questão de vir mesmo de carro, porque nós estamos ainda com uma dificuldade lá no nosso estado devido ao que aconteceu, né? O nosso aeroporto não funciona. Então, eu teria que rodar um pouquinho para pegar o avião. Um pouquinho mais, eu adoro dirigir, então tá ótimo para mim. Antes da gente começar a falar de você, falar da tua experiência, do teu negócio, eu queria falar um pouquinho da situação. Você está em Canoas. Sim. Que é meio que o epicentro de tudo que aconteceu. Sim. Como é que está agora lá? É quase como o olho do furacão, né? As coisas estão se ajustando, vamos dizer assim, né? Foi muito, muito difícil tudo que aconteceu. Quando deu o grande dilúvio, eu gosto de dizer assim, porque foi muito isso, né? Eu estava fora, eu estava inclusive fora do país. E foi a primeira viagem fora do país que eu não curti. Não tinha condições de curtir. Eu fui impactada 100% do tempo. Eu ia dormir vendo sobre a tragédia, eu acordava sobre a tragédia, eu falava nos grupos de WhatsApp, era sobre isso. Foi bastante complicado. Nós levamos um mês para conseguir organizar as nossas ideias sobre o que fazer. Porque a duração disso tudo foi ao longo de um mês. O mês de maio foi um mês quase que perdido, né? Foi bem, bem difícil. Eu participei de limpezas de casas também. Quando eu vi a primeira vez a água, eu estava indo a Florianópolis buscar minha namorada, eu vi a água no nível que estava, eu chorei. Porque eu não tinha visto. Eu tinha visto em imagens, como muitas pessoas viram, né? Mas quando eu vi com os meus olhos, do outro lado da faixa, a água acima de uma bomba, no posto de combustível, num lugar que não era para ter água, eu enchi os olhos d'água e falei, meu Deus, que loucura isso. Isso é real. E depois, quando eu entrei em um dos bairros que foi atingido, que a água já tinha baixado, e vi toda aquela quantidade de entulho, porque, gente, vocês imaginem uma casa na rua. Agora, imaginem todas as casas, né? Uma casa, eu digo, as coisas de dentro de casa, roupa, sofá, móveis, eletrodomésticos, tudo na rua. Agora, imaginem todas as casas ao longo de uma rua, na rua. Nossa. Aquilo é cenário de guerra. É cenário de guerra. Então, as coisas estão melhorando, as pessoas estão aos poucos voltando para suas casas, né? Mas o cenário de guerra ainda existe. Na minha cidade, a prefeitura não conseguiu dar conta de recolher tudo que está nas ruas. Ainda tem muita, muita coisa para recolher. Tem um dos principais parques da cidade, que é o Eduardo Gomes, que é onde tem um acampamento Farroupilha de Canoas, que está consumido por entulho. Eu acho que é o maior lixão do mundo, porque... Eu li uma matéria que eu achei, assim, escapa a compreensão da gente no final de semana. Diz que o aeroporto de Canoas, que tem recebido alguns voos, está com os procedimentos prejudicados por causa dos urubus. Ah, possivelmente. Eu não vi isso, mas cara, faz sentido. Faz sentido. Quando tá chovendo ainda no estado, tá muito úmido lá. A gente começou o inverno agora, o nosso inverno tende a ser úmido, né? Sim. Quando abre sol, levanta um cheiro que não tem. Não é da cidade aquilo. Mas esse dia eu estava na Vitória, aí eu com a janela aberta, eu sou um pouco encalorada, a galera com ar, não, a minha janela eu vou abrir aqui. Gente, daqui a pouco entrou um cheiro de coisa estragada, bicho morto, coisas assim. Tá. Eu fechei a janela na hora e parei. Nossa, então a gente ainda está vivendo isso. E a gente vai viver isso por um longo tempo ainda, porque a dimensão é muito grande. Falei com um cliente de Petrópolis e logo depois do que aconteceu, conversando com ele, ele perguntou como é que estava e tudo mais. E eu falei, cara, tu até vai nos entender, porque a tua região
tem esse tipo de catástrofe, infelizmente. Sim. Né? Tem residências que estão em áreas que não deveriam estar e é atacada, é acometida por isso. Mas agora pensa no Rio de Janeiro atingido. Né? Porque a dimensão... Não existe um gaúcho que, ao menos, não conheça alguém que foi atingido. Sim. Mas nós vamos nos reerguer. Né? Com certeza. Faz parte do a gente, inclusive, nessa edição da revista, a gente fez uma matéria, né, Rodrigo? Ela participou da matéria. Exatamente. É uma matéria que aborda isso. Mas eu não quero ser bajulador, não é isso. Eu tenho uma relação com o povo do Sul que se mistura com a minha vida profissional, porque eu trabalhei 10 anos no grupo Renner Hermann. Eu ia lá cada 15 dias. Sim. Então, eu costumo fazer algumas brincadeiras, algumas analogias, né? O gaúcho, ele é diferente. Jogar futebol com ou contra gaúcho é diferente. Trabalhar com gaúcho é diferente. E não quero dizer nada, mas se tem um povo que é capaz de se reerguer de uma catástrofe dessa, é o gaúcho. Eu tenho certeza. Então, é o que a gente espera. É. A gente está trabalhando forte, muito forte para isso. Vai passar. Vai passar, certeza. com certeza. Eu acho legal, então, aproveitar que a gente está falando disso, falar sobre doação, né, Vanessa? O que ainda... As doações, as pessoas não pararam de doar. O que ainda precisa, o que é válido, como as pessoas podem ajudar? Você tem informações sobre isso? Então, lá no início foi interessante, né? Teve muita doação de alimento, de roupa. Né? Nós estamos entrando no inverno, então o sul realmente ele é frio. Nas últimas 3 semanas, a temperatura dificilmente passou de 15 graus. Então, é gelado. Isso ajudou muito. Então, pessoas que perderam todo o seu guarda-roupa conseguiram, né, se reerguer com isso. Alimentos também. Agora, na volta para as casas, o que a gente vê? Tem casas que foram danificadas. Então, estrutura. Nós temos uma funcionária que o telhado da casa dela se deslocou. Então, foi necessário refazer todo o telhado. Então, a Vitória aportou isso. A Vitória recebeu doações e está usando essas doações nesses aportes. A Fluid tem nos ajudado. O Marcos Magoni, que é o diretor da Fluid para a América Latina, ele fez uma vaquinha entre um grupo de amigos deles, lá nos Estados Unidos, mandou essa vaquinha para nós e nós pegamos dinheiro para isso. Para reerguer casas, mas reerguer na parte de construção, construtiva dela mesmo, porque danificou muito a estrutura de casas. E agora são móveis. Então, a gente está vendo sofá, mesa, até panela, né? Tu lava, mas tem casas que não tem condição de recuperar, né? determinado material. Então, está sendo necessário tudo isso. Então, é mais utensílios para a casa, a gente chegou nessa etapa. E talvez um pouco antes ainda a tinta. É isso que eu como a gerente de marketing da Vitória, estou buscando até nas indústrias, com parceiros, com representantes. Agora é hora da tinta. E a tinta, olha que interessante, já entra no nosso bate-papo aqui, no nosso mercado, né? É a tinta que vai mudar a cara das coisas. Porque eu participei da limpeza das casas e algumas delas eu era o lava-jato, né? Tá. Passando na parede. E tu vê aquela tinta descascando, não aguenta, gente. As casas ficaram de molho por 15 dias. Coisas absurdas aconteceram. Então, a tinta está soltando. Então, se a gente conseguir levar cor para essas casas, nós vamos transformar as vidas das pessoas que viraram um pesadelo em algo positivo, realmente reerguer. Então, tinta é um produto que, se a indústria conseguir motivar e levar, vai ajudar muito a tirar esse ar, essa coisa ruim que aconteceu. Tem o lado psicológico das cores, né? Exatamente. Levar cor. E tem muita gente humilde, né? Muita gente humilde que teve a casa danificada, não vai nem pensar em tinta. Sim. Tem coisas que são mais... Se a indústria entrar e ajudar, nossa, quando ele vê a tinta na casa dele, aquilo vai meio que, na minha cabeça, é até meio místico, assim, vai limpar. Vai limpar, com certeza. Vai ajudar a dar o passo à frente. Então, é isso. Agora é para dentro de casa e cor. Se a indústria conseguir colaborar mais com ações de cor, de pintura, vai ajudar muito. Vamos tentar fazer alguma coisa? Vamos tentar fazer alguma coisa, um chamamento para as indústrias, para revendas, tal. O Renato não está com a gente porque ele está comemorando o aniversário dele, Renato Sá, que é o nosso parceiro aqui, está de férias. Mas ele havia comentado num grupo que a gente criou, um grupo de reconstrução, né? Principalmente com entidades do setor, e a Acomac está bastante ativa, porque, obviamente, tem uma estrutura lá. Mas eu acho que a gente poderia tentar fazer alguma coisa no sentido de sensibilizar lojas e indústrias para a gente criar aí uma estrutura para levar tinta para o povo, que é o que você falou. A experiência que mais mostrou isso para mim foi quando, acho que você estava junto com o Daniel, que vocês foram cobrir um evento lá no complexo...
acho que é Dona Marta, no Rio de Janeiro. Sim. Um complexo de comunidades ali que a Coral fez. Então, Tudo de cor. o Tudo de Cor da Coral, quando eles pintaram ali uma região, uma parte, até o comércio prosperou. Tal. Então, quer dizer, é o efeito positivo da tinta. Então, vamos trazer isso para a nossa agenda de uma forma mais consistente. Gente que está nos assistindo aí, quiser fazer alguma sugestão, a gente está precisando de tinta. Tem um comentário, né? A Sim, gente vale muito. Olha só, a gente está precisando de tinta, mas que bom que as coisas começam a se normalizar. Vamos começar do nosso começo, né? Toda vez que a gente está aqui, muita gente assiste a gente, então quem é a Vanessa? Como é que ela veio parar nesse mundo de tinta? Tudo começou com seu pai, né? Tudo começou com meu pai. E eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação para os executivos da Fluid, lá na unidade de Chicago, que é onde a gente vai todo ano para alinhar, né, e dizer o que aconteceu com o mercado aqui no Brasil. Nessa apresentação, eu falei que eu entrei no mercado de tinta e do sistema tintométrico em 94, enquanto eu esperava o meu pai dentro do carro, ao longo da entrevista dele, para começar a trabalhar na Fluid. Então, em 94, gente, eu tinha 5 anos. Uau! Eu fiz a conta aqui, foi possível, agora está explicado. Sim, eu tinha 5 anos. Então, essa memória é muito forte para mim, né? Meu pai, eu estava no carro ali esperando ele fazer a entrevista dele, se recolocar no mercado, né? E ele estava desempregado e estava buscando se recolocar. E foi quando ele começou a trabalhar na Fluid. Só que ele percebeu, meu pai é um cara visionário, assim, eu acho muito, muito bacana dele. Eu até brinquei com o Salvador, puxa, eu queria ter trazido o meu pai aqui. Felizmente, dessa vez não foi possível, mas acho que vamos ter oportunidade para isso. Não tenha dúvida, se ele não vier, a gente vai... Boa, essa é uma boa ideia. Ele é visionário, então ele percebeu que a Fluid tinha uma carência de assistência técnica. Naquela época, o mercado tintométrico era completamente diferente do que é hoje, né? Naquela época, a indústria, as fábricas de tinta estavam engatinhando nessa ideia aqui para o Brasil, apesar dele já ser forte em outros mercados, como o mercado norte-americano, o mercado europeu. A Fluid é uma empresa quase centenária. Se pegar as origens da empresa, tem quase 100 anos. Então, olha quanto tempo já tem isso. Se a gente falar que no Brasil começou em 92... Eu sou testemunha ocular. Então, 92. olha aí. Eu 92. vou contar uma história depois. Boa. Ele percebeu essa necessidade de cuidar mais da manutenção nas máquinas, né? Então, em 96, ele abriu a Vitoricia como um prestador de serviços para as máquinas da Fluid no mercado no Brasil. E isso deu tão certo, e a Fluid começou a usar o trabalho dele, a qualidade da mão de obra dele, em outros mercados. Então, ele viajou a América Latina inteira. Meu pai, ele tinha um bonezinho que eu lembro de Aruba lá, que ele não mexe meu boné. Ele foi pro Caribe, né? Tinha aquela percepção. Então, ele colocou o meu Dindo no negócio com ele, para o meu Dindo cuidar aqui. E assim, foi crescendo o negócio. Mudou em 2007 de novo, quando o mercado brasileiro se abriu para um outro formato de negócio. Lá em 92, quando abriu, a indústria de tinta, ela comprava contêineres de máquina e colocava onde achava interessante. Tinha até raio, né? Não, se tem uma máquina aqui, eu não posso colocar uma máquina num raio de 50 quilômetros, de 100 quilômetros, enfim. Isso e tantas tinham seus limites. Tinham seus limites, né? Em 2006, isso mudou e o varejo começou a ter a oportunidade de comprar a sua máquina de tinta. E a venda deixou de ser um container para as fábricas e passou a ser uma a uma para aquele CNPJ. Tá. E nesse momento, a Fluid, como operação, parou um pouquinho, deu um passo atrás e olhou e... Peraí, deixa eu entender o que está acontecendo aqui e como que eu vou dar conta desse novo formato. Então, eles convidaram a Vitória, que era o parceiro mais próximo a eles, para ser o distribuidor exclusivo para o mercado brasileiro. Isso em 2007, exatamente. Foi interessante, porque eles rescindiram com o meu pai. Meu pai tinha voltado a ser funcionário da Fluid no meio do caminho. Tá. Eles rescindiram no dia do aniversário dele, 7 de fevereiro de 2007, outra lembrança que eu tenho desse setor, né? Estava lá preparando o churrasco, ele chegou, rescindiram o meu contrato. Passou alguns meses, no mês de agosto, eles nos convidaram para ser o distribuidor e eu aceitei esse desafio. Nós vamos iniciar já em agosto como distribuidor da Fluid para o Brasil. Ali começou o trabalho da Vitória como distribuidor. Mas falando de mim, eu comecei na empresa 2 anos depois. Em 2007 ela começou, eu entrei em 2009.
Eu estava fazendo engenharia na URGS. Eu estava fazendo assim, eu entrei, mas eu não entrei. Tá. Tava frequentando. Tava frequentando a universidade, eu era muito jovem, eu tinha lá meus 18 anos, né? Já estava cursando há um ano e a coisa não andava. Meu pai, ele olhou para mim e falou, vem cá, vem aqui, vem trabalhar comigo aqui. Começa aqui no setor técnico, vai ver como funcionam as máquinas, depois vai dar suporte e vamos ver o que tu acha. Eu comecei em 2009 e fui entendendo daquilo, fui começando a tomar gosto. Eu falava com os técnicos, eu comecei a dar suporte, comecei a entender das máquinas e foi bacana porque eu entendi da nossa tecnologia, entendi de tecnologia da concorrência, como funcionava, para que servia. E eu sempre fui muito focada a isso, ao equipamento e à manutenção, serviço. Tá. Quando eu fui para a área comercial, eu fui trabalhar como assistente de vendas. Lá quem era o vendedor, o Adriano, que está até hoje conosco, ele é o gerente comercial. Eu comecei a tomar gosto por essa brincadeira de vender a máquina. E comecei a aprender que não era vender uma máquina ou um produto técnico apenas. Eu estava vendendo cor. Então, eu tinha que vender o que aquela máquina fazia. E, nossa, o prazer disso é muito legal. Porque tu mostra para um lojista, e não necessariamente um Bela, um MC ou um Varejão. Não, é a loja do Salvador ali, Sim. é um CNPJ. Sim. Que ele vai dar um passo gigante. E eu ouvi muito, nossa, eu vou gastar um carro, nesse equipamento. Eu, não, o senhor vai investir na ferramenta que vai aumentar a lucratividade da sua loja. Era isso que eu vendia. E assim foi. Até que eu fui escalando, fui subindo e passei agora, que é a minha função, a gerência de marketing da empresa, mas é uma gerência de marketing vinculada a vendas. E às vezes eu falo assim, gerente de marketing está no meu cartão, está no meu crachá. Na verdade, eu sou meio que uma gestora de relacionamento, porque a minha função é me relacionar com o mercado, é entender do mercado, entender as dores desse mercado, levar para dentro de casa e tentar ajustar isso, melhorar ou auxiliar a melhorar. Tanto que hoje o meu grande trabalho, é um trabalho que eu executo muito próximo ao meu pai, é buscar formas de qualificar o mercado. Esse é o nosso desafio. Nós vendemos máquina, esse é o nosso negócio, mas o nosso desafio é tornar a máquina uma ferramenta mais atrativa para o mercado, para ela ser mais valorizada. Vanessa, então vende pra gente pro lojista que não conhece seu produto ainda. O que faz suas máquinas? Vamos lá, gente. Quando perguntam, Vanessa, trabalha com o quê? Eu trabalho com sistema tintométrico. O que é sistema tintométrico, né? É aquela máquina que está na loja lá de material de construção ou numa loja de pintura, enfim, onde tu pega um leque de cores e escolhe a cor para tua casa. Aí sempre falam para mim, é a máquina de bater. Eu, peraí, gente, não. A máquina de bater faz parte disso e ela é importante também. Eu vendo a máquina que está com os colorantes, que vai fazer a pigmentação, e também a máquina de misturar, que eu brinco que é um grande liquidificador, né? Tu bota ali a embalagem e mistura. Então, o sistema tintométrico é a máquina dosadora, onde estão os corantes da fábrica de tinta que essa loja escolheu, e o misturador, onde a mistura de corante com a preparado, a base, vai ser preparada para finalizar entregando a cor escolhida pelo cliente. A cor com fidelidade ao leque de cores. Né? Isso é importante. Então, esse é o sistema tintométrico. É esses dois equipamentos. Mas tem outras coisas também, né? Além da máquina, do misturador, eu tenho software, eu tenho concentrado, eu tenho a indústria de tinta e eu tenho um operador. Eu tenho a pessoa que vai mexer nessa máquina, que vai ter esse conhecimento de cuidar, de manter o equipamento para ele operar corretamente. É isso aí. Posso contar a história? Pode sim. Que eu falei que ia contar a história. Por favor. Eu comecei nesse negócio em 1986, um pouquinho antes. E eu trabalhava na gerência de produtos. Eu vou contar a história do Projeto Ômega. O Francisco Hax, que deve estar me ouvindo, da Hax Yamaga, ele participou desse projeto enquanto ele estava na Dupont. Eu acho que era Projeto Ômega. Se eu tiver errado, corrijam aí nos comentários, gente. Eu trabalhava na gerência de produtos de uma empresa que tinha todo o seu negócio dedicado para repintura automotiva. Chegou a ter uma parte pequena do negócio dedicado à linha imobiliária, mas era a operação da Dupont no Brasil, a antiga Polidura, que hoje é a Axalta.
E eu estava fazendo uma limpeza nos armários e achei um catatal de papel assim. Era um projeto de uma máquina no sistema, nada a ver com o sistema tintométrico imobiliário, mas sistema tintométrico de repintura automotiva. Eu achei que aquilo era uma loucura. Eu falei, que é isso aí, Nath? Não, eu pensei que era para usar dentro da fábrica. Não passava pela minha cabeça que a gente ia, entre aspas, produzir tinta no ponto de venda. Isso não entrava na minha cabeça. Até que lá para frente, fomos para Porto Rico. Conhecer o sistema em loco. Aí eu pirei. Mas voltei todo motivado, né? E logo em seguida veio o sistema tintométrico no Brasil da linha decorativa, que é a tua área de atuação. A fábrica de tinta dentro da loja. Cara, ela falou uma coisa que tinha um nível de exigência para colocar a máquina dentro de uma loja. Cara. Tinha que ser uma loja grande, que tivesse perfil. O Ricardo Santag, tá, da Tintas Palmares, contou o quanto foi desafiador para ele colocar uma máquina que não queriam deixar. Isso. Então, tinha área. A área. E indústrias grandes, até pouquíssimo, 2000 e alguma coisa ali, ainda tinham isso de área. Não, se tem uma loja ali nessa cidade, não pode... Se tem uma loja. Se tem uma máquina numa loja dessa cidade... Não pode ter outra. Não pode ter outra. Não pode ter essa concorrência. Isso tem que ser exclusivo. Sim, e as primeiras máquinas era a que a gente chamava de sorveteira. A sorveteira, máquina manual. Totalmente manual. Tem noção disso? Nossa, não faço ideia. Você dosava na mão. Então, você girava os canister, né? Com os dosadores. E Usavam réguas. Usava uma reguinha. Nossa. Aí você apertava assim, ela dosava. Cara, o nível de precisão era horrível. Mas sabe que a máquina da Fluid, que é a marca que a gente representa, ela entregava uma excelente precisão. Só que essa máquina dependia tanto do operador, ele tinha que estar 100% focado. Se alguém chamasse ele do outro lado, ele não ia lembrar quantas vezes ele tinha bombeado aquele pistão. E aí, quanto de corante ele colocou naquela fórmula, já era. Foi. Se é uma embalagem grande, precisava de muito corante, tem que bombear 10, às vezes 10 vezes. Para fazer um corante, depois bombeia os outros e vai para a próxima lata, imagina. Então, a produção era bem mais complicada, né? As primeiras máquinas, a gente fazia, o cliente escolhia uma cor lá que estava sinalizada. Na época era listagem, não tinha nem esquema, enfim. Eu sou pré-histórico. E a gente saía correndo atrás da tinta. Vendia para a loja, fazia-se numa máquina que era um projeto piloto dentro da indústria, aí você rastreava um número de lote diferenciado para você ir acompanhando aquela lata de tinta até a aplicação. E aí foi assim que nasceu o sistema tintométrico, tanto da linha de repintura automotiva como de imobiliária, para a gente aferir a qualidade do produto. Foi uma revolução. Eu acho, de tudo que eu vi no mercado de tintas nesses quase 40, vou fazer 38 anos de tinta em agosto, para mim foi o movimento que mais disruptivo do nosso mercado. Eu acho que mudou. Loja de tinta era reconhecida por ter tamanho, por ter estoque. Isso mesmo. E isso ainda está mudando. O Amilcar falou, né, quando ele veio aqui bater o papo com vocês também, ele comentou isso. Depois chegaram as máquinas. Sim. E isso revolucionou novamente o nosso mercado, que eles foram os pioneiros com os computadores, depois eles receberam as máquinas e ele entendeu isso como revolução. E foi, realmente, né? A possibilidade de melhorar a tua entrega e de ter opções de entrega. É muito isso também, o sistema tintométrico, né? Ter disponibilidade de milhares de cores, mas não precisar encher a tua loja de lata de tinta. Sim. Esse é um diferencial importante de quem investe nessa ferramenta. E hoje as lojas estão, inclusive, investindo em espaço. Espaço para tu entrar, para tu te sentir confortável, não encher, botar o estoque deles na área onde tu vai lá para comprar. E isso faz toda a diferença. A gente vê as lojas cada vez mais organizadas, a organização do PDV. Inclusive, né, Salvador, tu sabe melhor que eu, mas antigamente as lojas eram o balcão, né, tudo atrás, e o lojista ali, o cliente ali, olhando o que ele ia querer pedir. Ele não podia tocar, ele não podia passar perto, ele não podia se aproximar do produto. Isso vem mudando. Ainda né? tem algumas lojas assim. Sim, tem loja que gosta de montar aquele paredão de lata de tintas e faz uma vitrine de vidro e enche de lata de tinta. Quer dizer, bom, isso é discutível. Mas até recentemente, não estou querendo fazer nenhum tipo de merchandising, nada. O pessoal da 3 de Maio sofreu uma reforma
E eles colocaram no Instagram o antes e o depois. Então, dá para a gente ver claramente como a proposta de layout de loja de tinta está mudando. Mas isso é outra conversa, né? Mas eu acho que... Mas o sistema tintométrico, ele ajuda nessa repaginação. Totalmente, Né? Totalmente. Você deixa um estoque mais racional, né? Isso que eu ia perguntar. Eu acho importante até ela falar para a gestão, para o gestor, o lojista de tinta enquanto gestor. O que ele ajuda, o sistema tintométrico, na gestão da loja? A gente fala sempre o primeiro pilar do sistema tintométrico, que isso lá em 92 já entregava, é o teu estoque. Então, quando eu vou negociar com o cliente, eu falo, tu vai ter uma gestão melhor e um controle melhor do teu estoque na tua loja. Tinta é um produto perecível. Então, a compra de tinta, o estoque de tinta, ele deve ser inteligente. Eu tenho que trabalhar com a validade do produto, tem que ter esse cuidado. Quando eu coloco a máquina lá na loja, eu vou poder comprar uma linha menor, o mix completo do fabricante, mas em menor quantidade. E aí eu faço melhor essa gestão de estoque, né? Mas mesmo com essa menor quantidade, eu tenho muito mais disponibilidade. Porque eu tenho cartelas com mais de 2.000 cores para entregar. Então, imagine assim, um estoque que seria de... Se eu quiser 2.000 cores, se eu pego três bases, quanto de estoque eu teria que ter na minha loja? Seria uma infinidade de latas. Mas eu posso ter 2.000 cores com essas 3 latinhas aqui. Né? Então, não é 2.000 latas, são 3 latas. Essa é a mudança da gestão ali para o operador, para o lojista, né? E só lembrando, né? Fora casos excepcionais, como aconteceu na pandemia, que de uma certa forma o varejista de tintas ele se viu obrigado a reforçar o estoque pelo meio da escassez, né? Era uma escassez de produto e uma alta da demanda, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas tem muito lojista ainda, muito varejista de tinta que entende que estoque é dinheiro, e ao contrário. Ao contrário, estoque é custo. Exatamente. Estoque é custo. E um estoque mal gerido, aí é perda de dinheiro. É perda de dinheiro. Exato. O mundo ideal, que é o mundo que já é vivido em mercados fora daqui. Eu vou usar muito o mercado americano, porque a gente tem muito contato com eles, né? Eles têm estoque de branco e base. E colorante, óbvio. Né? Então, o estoque deles é só isso. Eles não têm estoque de cores lá. A única tinta pronta que eles têm é o branco, porque qualquer outra variação de cor é feita na máquina. Porque eles querem justamente isso, a gestão na palma da mão e a reposição correta conforme a necessidade de cada base, mas é só as bases. Não é aquela cor que pode ficar na prateleira, né, por anos parada e aí no fim venceu, tem que dar o descarte para aquilo. Não, eles só controlam as bases, fazem um ABC ali e deu. Está resolvido o problema entre aspas, né? Mas a necessidade de controlar esse estoque. Tu vai ter menos trabalho, na minha opinião. E lembrando, né? Nós não estamos falando só de látex acrílico, né? Estamos falando de toda a linha, inclusive industrial. Tudo. A gente estava falando com o nosso amigo Zamana, que fez uma entrevista com a gente aqui antes, né? Que vai para o ar daqui a alguns dias. E... Na verdade, já foi. Quando esse entrar... quando esse entrar, já foi. Então, vocês viram o Zamana esteve... Foi tudo no mesmo dia, contei o segredo... Mas, enfim, tinta industrial, eu digo do Zamana porque ele está numa indústria de tintas industriais, então o portfólio é completo. Você pode fazer qualquer tipo. Qualquer tipo de tinta. Talvez ainda existam algumas pessoas que entendam que só faz látex no sistema tintométrico. Agora, eu vou tocar num ponto, assim, polêmico. 2 pontos polêmicos para você discorrer aqui para a gente. A questão preço, que tem muita gente que confunde custo com valor. Né, no que diz respeito ao sistema tintométrico, e a questão da cor. A fidelidade da cor. Fidelidade da cor. O Renato estava falando que um dos setores que, na visão dele, mais evoluiu ao longo dos anos foi o dos pintores, né? O pintor profissional. E eu acredito que essa evolução do pintor profissional também fez o sistema tintométrico evoluir. Porque, sim, tinha muita resistência dos pintores, das pessoas que iam manusear a tinta, em comprar a tinta da máquina. Qualquer loja fala, não, porque a tinta da máquina ela é rala, porque ela não dá a cobertura ideal, né? Porque o colorante é diferente do da fábrica, então ele não tem o mesmo poder de acabamento, de cobertura e de durabilidade. Não. O sistema tintométrico ele requer muita tecnologia, né?
para funcionar, para acontecer. Imaginem disponibilizar corantes e bases e entregar uma infinidade de cores. A indústria ela investe constantemente em tecnologia de corante, mas não é diferente o que tem na fábrica e o que está lá na loja. A tecnologia é a mesma. Então, a linha Premium é Premium, tanto do que vem da fábrica, quanto do que é feito na loja. O que muda é a forma como é feito. A tinta rala, que antigamente se enxergava, era porque ela passava pelo misturador. Aí, lojistas que perceberam isso, o que eles começaram a fazer? Vem cá, pega a tinta pronta aqui, o Red Mix, que a gente fala, né? Bota no misturador, agita. Agora, a tinta feita na máquina também tem que passar pelo misturador para chegar na cor. Agita. Olha aqui. Tá igual. A aparência do produto é a mesma. A forma de aplicar vai ser exatamente a mesma. Então, a qualidade da tinta do sistema tintométrico é exatamente igual à qualidade da tinta pronta, do Red Mix. Esse é um ponto que foi desmistificado quando os pintores se reuniram em grupos e começaram a entender isso. Porém, temos muito ainda que evoluir, né? E tem, inclusive, um projeto da Vitória que está andando em paralelo, que é aproximar mais do pintor, dar mais conhecimento para ele sobre a máquina, sobre o funcionamento da máquina, sobre a tecnologia da máquina e do que envolve o restante do tintométrico, para ele estar mais empoderado ainda e, com conhecimento, não ter mais medo. Não achar que a tinta é diferente ou que a aplicação vai ser diferente. A gente vai dar mais espaço para isso. Mas, sim, o sistema tintométrico vem crescendo muito porque essa resistência, muito dos pintores, ela diminuiu muito. Então, o crescimento desse setor, do pintor profissional, na minha opinião, é diretamente proporcional ao que está acontecendo com o crescimento do sistema tintométrico. As lojas estão deixando de ter medo porque está diminuindo a resistência. Agora, a variável preço e valor, né? Quando a gente fala com os representantes dos distribuidores ou até com os vendedores da tinta e a gente quer que eles nos ajudem a oferecer ou a vender o sistema tintométrico, um ponto que a gente usa muito é: tu vai agregar valor ao teu produto e quando tu agrega valor, tu te diferencia, tu agrega exclusividade, personaliza, tu também vai agregar lucro, porque tu vai conseguir vender esse produto com um valor maior, com um preço maior. Então, a máquina, assim, o custo do sistema tintométrico, às vezes, ele é percebido como mais alto, mas justamente porque o lojista está tendo um esforço para entregar algo exclusivo, algo que só ele vai poder te entregar na hora, né? A questão eu chamo isso de conveniência. Né? Quando a gente vai no posto de gasolina comprar uma cerveja ou comprar um chocolate, o que for, ele custa mais do que no supermercado. Sim. Por causa da conveniência. Tem na hora que eu quero, quando eu preciso. Agora, imagine encontrar a cor que tu quer, seja ela qual for, exatamente na hora que tu quer sair com a latinha na mão. Tem um filme falando sobre conveniência e disponibilidade, que o pai ele sempre usou nas apresentações dele, que é o do John Travolta, que ele nos embalos sábado à noite, já viram? Filme novo, da minha época. Novíssimo. Total. Isso é legal, né? Isso a gente vê. Esse filme ele é bem antes de 92, né? Ele é 70. Eu tinha 16 anos. Eu não sei fazer conta assim de cabeça. Mas é final de 70. A trilha sonora é maravilhosa, né? Até hoje. Mas você estava dizendo que no filme... No filme, nos primeiros momentos, os primeiros 5 minutos do filme, se prestar atenção, o John Travolta tá caminhando na rua com uma lata de tinta na mão. Tony Maneiro, por favor. John Travolta era o ator. Tony Maneiro. Todo cara da minha geração penteou o cabelo para trás por causa do Tony Maneiro e ele tá com uma lata. E usou aquele sapato vermelho também. Total. Não, era Havana o sapato. Maravilha. Mas é verdade, eu tinha esquecido disso. Exato, ele tá com uma lata de tinta. Ele trabalha numa loja de material de construção. Ele trabalha numa loja com uma sorveteira. Só que a loja dele faltou alguma coisa, porque ele não tinha disponibilidade. Aparece no filme? Aparece a dosadora. Olha o corte que eu vou fazer, adivinha. Vanessa Vitória no som dos embalos de sábado à noite, tocando Stay Alive. Vai ficar maravilhoso. E sim, aparece, ele tá indo porque ele tá indo socorrer o dono da loja, que alguma coisa aconteceu, faltou. Ele conseguiu, ele tinha disponibilidade, mas alguma coisa ele não controlou, desse estoque fácil de controlar. Vou ver de quando é o filme. Ele foi na loja do lado, comprou a tinta da loja do lado e revendeu na loja dele. Só que ainda assim ele conseguiu agregar valor e ele fala o valor da tinta para a senhora que ele está vendendo. Ele agrega esse ganho por causa da disponibilidade, que deu um grande trabalho para ele, um baita trabalho, como a gente fala lá no Sul, né? Mas ele conseguiu trazer.
Então, a disponibilidade é um diferencial. Tu agrega valor. Não é que custa mais, é porque tu tá tendo para oferecer. Então, tu consegue passar por um valor maior. Você falou, Vanessa, acho que essa sorveteira também, a resistência dos pintores, isso acho que atrapalharam o crescimento do sistema tintométrico, como todo mundo imaginou, porque é uma grande evolução, né? O que mais atrapalhou? Ou o que mais o Brasil, o revendedor, pode evoluir em relação ao sistema tintométrico? Então, o que eu acho que agora está um movimento que está acontecendo, e o que pode atrapalhar ainda é a resistência do lojista, o medo de investir. E todo investimento ele requer um tempo para ser pago, um tempo de amadurecimento. Então, eu acho que o nosso setor ele é um setor que ele ainda está se profissionalizando, né? Hoje, toda grande loja já tem sua máquina, já está atualizando o seu parque de máquinas, já está entendendo um pouco melhor desse mundo máquina. E veja bem, ela está ainda entendendo, ela ainda não entende. Então, nós buscamos fazer treinamentos, nós buscamos fazer alinhamentos de... A palavra não é manutenção, mas é quase que treinamentos preventivos para que a loja use melhor as suas máquinas. Eu estou falando de grandes lojas. Mas um caminho para onde a gente tem que crescer é para o interior. Interior, onde tem menos lojas grandes, tem mais lojas regionais, lojas de bairro, e ali a resistência são os medos do passado, ainda tem, porque o pintor daquele bairro, daquela região, daquela cidade pequena, no interior do sul, o sul, não tanto que o sul já fez esse movimento, mas tu vai para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste, o pintor ainda tem que ter mais contato com conhecimento sobre esse produto, sobre o produto tinta de máquina, profissionalizar mais. E a loja tem que entender que as máquinas hoje em dia também evoluíram, porque teve uma resistência no passado em relação à dificuldade da sorveteira, de manusear. Tinha que ter uma pessoa específica para a máquina. Aí vieram as automáticas, eram máquinas automáticas de 2000, 2002, 2003. A tecnologia ainda estava evoluindo junto. Hoje, nós temos uma tecnologia de máquina com uma facilidade que possibilita que o próprio lojista troque um reservatório de lugar. Com muita, muita, muita facilidade. Então, o lojista lá da cidadezinha do interior, que acha que vai custar tudo muito mais caro para ele, porque ele está mais longe, a gente está buscando quebrar esse mito e falar, não, olha, hoje tem a internet, hoje tem vídeo, hoje eu faço vídeo chamada contigo, eu tenho uma equipe de suporte para te ajudar. Então, um dos mitos e uma das dores ainda para onde a gente pode crescer, que é no interior, é essa questão de, eu vou investir muito dinheiro e esse meu muito dinheiro vai ficar parado. Porque a máquina vai quebrar, porque eu não vou ter atendimento, porque eu vou ter dificuldade para manusear. Então, a gente está aproximando desse público muito forte com treinamento, com vídeo na internet, com vídeo chamada direto para ele, para ir desmistificando e ir conseguindo quebrar mais essa barreira aí. É para lá que a gente vai crescer também. Show. A gente, baseado em tudo isso que a gente está conversando, não que isso seja uma coisa engessada, no nosso prêmio, tá ali os troféus, né? A gente tem 2 categorias que falam diretamente de sistema tintométrico. A gente pergunta para o lojista, primeiro, qual é o sistema tintométrico que ele entende que se destaca. Mas é o sistema no âmbito geral, fora equipamento. Sim. Disponibilidade de cores, fidelidade de cores, a facilidade de procura de cores, enfim, coisas do tipo. E também, agora eu vou ajudar ela a fazer o merchan, tem a questão do equipamento tintométrico. Porque são coisas diferentes, não é, Vanessa? Porque você tem um sistema e você tem vários fornecedores de hardware, se é que a gente pode chamar assim, né? Que é a máquina, a misturadora, mas principalmente a máquina. A concorrência nesse negócio é muito forte, está muito mais forte do que era no começo, presumo. A concorrência tá mais forte, o nível de concorrência aumenta com o trabalho que a concorrência faz, né? A forma de negócio que a concorrência busca fazer, por exemplo. Temos um concorrente que ele foca muito numa modalidade de negócio que é locação. Nós temos essa modalidade de negócio na Vitória, né? Mas nós entendemos que a máquina ela é um bem durável. Se a gente pegar a lojista que tem máquina desde 2006, eu não vou estar mentindo para vocês. Ou antes. Então, a máquina é um bem durável. A tecnologia da máquina não muda como a tecnologia de um carro, por exemplo. Então,
eu vejo que a locação ela tem que ser posicionada, vista como uma degustação, para depois ser revertida em compra. Mas essa é uma concorrência difícil, né? Mas, para o lojista, para ele entender do sistema tintométrico, do que ele vai investir, ele tem que investir na máquina que dá o melhor suporte para ele. Tá. E como é que ele sabe qual é o nome daquela marca que está dando suporte para ele? Qual é o contato que ele tem? Aí que vem o representante da tinta. E para esse representante que vende a tinta para ele, conhecer sobre máquina e conhecer os fornecedores de máquina é fundamental. É importante isso, né? Então, o vendedor da tinta que quer se destacar, e a indústria quer se destacar com o sistema tintométrico, conhecer máquina, conhecer quem fala sobre máquina, conhecer tecnologia de máquina é fundamental, é importante. Se esse vendedor da tinta conhece a Vitoricia e o trabalho da Vitoricia, vai comunicar lá no PDV, né, os diferenciais que tem e o que esse PDV pode ganhar investindo numa máquina com a Vitoricia. Tanto é verdade que não é incomum votarem na marca de tinta. Quando a gente pergunta qual é o melhor sistema ou hardware, né? Qual é o melhor equipamento tintométrico, não é incomum eles votarem A máquina, a ferramenta máquina do sistema tintométrico está muito distante da loja ainda. Tá. Eles enxergam, sim, a marca de tinta. Tanto que se a máquina para, é a máquina da... Sim, que ele parou. liga para o 0800 da fábrica Exatamente, de tinta. ele vai direto recorrer à fábrica ou o consultor dele. Olha aqui, fulano, minha máquina parou. E lá fora é assim também, não? Já tem uma identificação mais estreita com o fornecedor de equipamento? Lá fora já é mais estreito, o contato do fornecedor com a loja é mais próximo, só que o modelo de negócio lá fora também é um pouquinho diferente. Lá fora o negócio ainda é como era aqui no passado. Então, o grande não necessariamente, mas a indústria coloca a sua máquina no seu ponto, muito em home center, canais assim. Os canais são diferentes lá fora. Não tem esse varejo que tem aqui. Eu sei que você quer fazer uma pergunta, mas senão eu vou esquecer, desculpa. É impressão minha? Pode ser uma impressão, eu estou sendo leviano aqui na pergunta, mas o cliente que vai em home center, ele percebe de uma forma diferente o sistema tintométrico do que numa loja? Ou eu estou falando bobagem? Eu não estou dizendo pelo atendimento, porque o atendimento a gente já falou aqui, o atendimento é diferente, o approach de quem está do outro lado ali, de quem está atendendo é outro, mas... Diferente não, é pior. Aqui a gente está defendendo lojista. Claro, é pior, tá certo, mas eu quero dizer, é impressão minha ou o cara que vai no home center procurar tinta, ele percebe mais o sistema tintométrico? Eu acho que não é uma impressão. No podcast anterior aqui, que a gente viu, a Amanda falou que falta dados do setor. Então, eu vou falar de achismo, tá? Mas quando tu vai no home center, existe aquela ilha bem grande com as máquinas em evidência, não existe? Eu ia falar a isso, provocação era ali, essa. Né? A provocação era essa. A pergunta era... Sim. E quando começou a vender máquina para o varejo, a chamada, o diferencial de quem investia em máquina era posicionar ela em frente à loja. Porque a máquina é um diferencial, tu quer ver ela funcionando. As máquinas hoje são adesivadas, elas são vistosas, elas são bonitas, elas operam bem. Não são máquinas barulhentas, não são máquinas que vão deixar a loja conturbada. E se as máquinas forem bem cuidadas, estiverem bem apresentadas, por que não deixar em evidência que tu tem essa ferramenta para vender cor? É isso. Não, mas as lojas querem esconder as máquinas. Por quê? Porque as máquinas geralmente estão sucateadas. E esse é um desafio nosso. Treinar, capacitar para quem trabalha com máquina, para o operador da máquina, né, para o funcionário que está ali mexendo nessa ferramenta, ter mais carinho com a ferramenta. Dê mais atenção para essa ferramenta. Ela está cada vez mais simples, ela está cada vez mais amigável ao operador, uma máquina de tinta. Então, por que não, né, cuidar melhor? Por que não abastecer com mais calma, em vez de jogar todo o corante para os lados? Por que não ver o nível que tu está colocando? A máquina está num nível bom para tu enxergar, ela não é mais aquelas geladeiras enormes. Não, ela realmente é acessível. Então, cuida mais da ferramenta, ela vai ter uma apresentação melhor, bota lá na frente da loja, assim como faz o home center. Não é? O home center faz aquela ilha, aquele espaço, que todo mundo passa e vê, olha, aqui eles fazem a cor que eu quero. Porque, sim, apesar da máquina de tinta não ser uma ferramenta em evidência, das pessoas pouco saberem o que é uma máquina de tinta, todo mundo sabe que é um misturador, né? Ah, aquilo lá que mistura? Onde é que ele viu misturar?
Sim, exatamente. É por isso que eu perguntei. Na verdade, eu queria fazer essa provocação. Então, talvez seja melhor para o lojista, no sentido de promover o sistema tintométrico e todos os benefícios que ele traz para o negócio, porque ao invés de fazer aquela pilha de massa corrida na frente da sua loja, quem sabe colocar, né, criar um espaço. Sei que vai ter lojista que vai brigar comigo, pode brigar aqui nos comentários. E a gente responde. Demora um pouquinho, mas responde. Mas eu acho que pode ser um diferencial, né? É o famoso chamariz, né? Exatamente. Vanessa, você falou que tem diferenças da máquina de 2002 para a máquina de hoje e falou que tem clientes que têm máquinas desde 2006. Em média, quanto tempo dura uma máquina para ela se manter atual, para ela se manter em ótimo uso, para ela poder estar no centro da loja? Sim. Nos Estados Unidos, as máquinas são trocadas com uma periodicidade de 7 ou 10 anos. Mas é um mercado com outro poder aquisitivo e uma outra visão. No Brasil, sim. Como eu falei, nós temos máquinas muito, muito antigas, máquinas bem cuidadas, mas muda a tecnologia. Falando de Fluid, nós entramos com uma tecnologia nova, que é a tecnologia X, a gente chama de X-Series, em 2013, com o nosso modelo X-Smart. Então, nós entramos com essa tecnologia em 2013 e nós estamos evoluindo nessa tecnologia, mas não evoluindo em formas de fazer a cor, formas de dosar, né, o equipamento, mas em velocidade. Então, é assim, eu pego a minha tinta premium, eu mantenho ela premium, só que eu vou entregar outros atributos com essa tinta. Vou dar uma capacidade de acabamento, uma superfície maior, uma durabilidade de acabamento maior. Enfim, eu pego essa linha X da Fluid e eu dou mais velocidade, eu dou uma apresentação diferente para cada ponto de loja, né? Eu evoluo assim. Então, muda muito pouco a mente. Pensa, eu estou em 2013 aqui. Já são mais de 10 anos, eu estou usando a mesma tecnologia, ela dá muito certo e eu não preciso mudar essa tecnologia. Mudar a tecnologia. Eu posso evoluir o meu modelo de máquina, o que a máquina vai entregar, mas a tecnologia de dosagem é a mesma e a necessidade do que ela vai dosar, a dosagem mínima, é a mesma desde então. Então, se a gente falar em 15 anos, a gente não vai estar errado. A gente já está entrando na reta final. O tempo passa rápido, né? Eu acabei de bater o olho, né? Não tinha percebido. Está começando a entrar no mercado, já tem algum tempo, os sistemas tintométricos da repintura automotiva automatizados. E onde vocês ficam nisso? A Fluid já teve máquina para esse tipo de produto, para essa linha, né? Já teve máquinas, tanto as manuais quanto as automáticas. Porém, por estratégia da empresa, eles decidiram não continuar nesse mercado e dar foco total para a linha imobiliária. Então, eu perguntei porque tem gente que confunde. Tem gente que faz essa pergunta, né? Tem gente que liga, eu sou aqui de uma oficina automotiva, eu queria uma máquina. Olha, desculpa, nós não trabalhamos, nós trabalhamos com a linha imobiliária e também a linha industrial. Tá. Então, hoje o mercado que nós atendemos como marca, como Fluid, é linha imobiliária, linha decorativa e linha industrial. Nós temos máquinas desenvolvidas para suportar, e aí já é um outro tipo de durabilidade. A máquina pode ser a mesma, mas a durabilidade dela vai ser um pouco diferente e a parte de conexões dela é diferente, para suportar solvente, para suportar a linha industrial. Mas para a linha automotiva, que são máquinas com uma quantidade maior de reservatórios, vai trabalhar com uma quantidade maior de concentrados, isso a Fluid não tem na sua linha ainda. Que pena. Eu achei legal, Salvador, que o sistema tintométrico, para ele crescer, é muito que a gente bate lá atrás, que precisa do tripé, né? Eles precisam, para desenvolver, para vender bem o produto, precisa do pintor parar de ter essa contrariedade, do revendedor acreditar no produto e você falou, dos vendedores da fabricante também te ajudar nessa venda, né? É o que a gente bate. A gente precisa estar unido sempre para crescer com o mercado como um todo. Eu acho que o sistema tintométrico, ele reúne bem isso, né? Mostra bem esse exemplo que a gente sempre dá, Não tenha dúvida. Eu acho que é o meu entendimento como ex-agente de vendas e testemunha viva do começo do processo. No meu modo de entender e de enxergar, ainda o sistema tintométrico ainda é subutilizado no Brasil, né? E ele só traz benefícios, né? Dá a diferenciação para a loja, enfim, várias coisas. Mas eu queria fazer uma pergunta assim, deixando para o final a pergunta mais colorantes pirata. Isso é uma dor não de loja, é uma dor do nosso mercado, Vanessa. Fala um pouquinho, assusta os caras aí.
Porque eu pensei que isso tinha diminuído. É bem delicado falar sobre isso, né? Porque eu trabalho com a máquina, eu conheço o sistema tintométrico, eu entro dentro das indústrias, eu converso com as fábricas de tinta, eu preciso deles para vender a máquina, né? A minha ferramenta, mas a ferramenta que eu tenho conhecimento, 100% de conhecimento, é a máquina de tinta. O que eu sei sobre o colorante que não é homologado pela fábrica? Ele vai estar dentro da minha máquina e se ele não tiver o que tinha o colorante da fábrica quando foi homologado, ele pode danificar minha máquina. Não estou afirmando que ele vai. Estou dizendo que ele pode. É um risco que se corre aqui. Não é? Depois disso, aí saindo da parte máquina, entrando na parte cor, que é o que a gente vai vender. O que o colorante interfere na cor? Tudo. Tudo. Então, a cor que eu estou entregando tem a fidelidade na hora, na aplicação e ao longo da vida dela, como ela deveria ter se fosse com colorante original para a base que ele está sendo utilizado ali. Né? Então, os lojistas têm que pensar que nem sempre é dinheiro no bolso. Né? Eles têm que pesar o que eles querem ter, o que eles querem entregar e como eles vão conversar com a indústria que atende eles. Mas, na minha opinião, a indústria tem que pensar o posicionamento dela em relação a isso também, em como atuar junto ao PDV para melhorar o entendimento do lojista e entender também por que ele está querendo comprar esse tipo de concentrado e não da indústria. Porque onde é que está a falha ali? Porque, o que faz, o que leva ele a buscar um concentrado diferente do que o que a indústria recomenda? Se a gente pegar mercados como o mercado europeu, tem um grande parceiro nosso lá, que é o distribuidor da Fluid para a região ibérica, Portugal e Espanha. Ele vende máquina e concentrado. Aí já, como assim? Porque lá a indústria fornece a base. Então, é um mercado diferente, é uma forma de pensar diferente. Se aqui a indústria está oferecendo a base e o corante, tem um motivo para isso, obviamente. Sim. Só que eu entendo que, sim, o lojista que busca essa opção de concentrado, ele tem que conversar também com a indústria e passar para a indústria por que ele está fazendo isso, né? O que o motiva a fazer isso, por que ele está deixando de comprar da indústria e o que poderia fazer ele retomar o movimento normal, que é a base e o concentrado da mesma empresa. Sim, porque se você usa um colorante que não é homologado e o resultado for ruim, prejudica todo o sistema. Prejudica todo o sistema. Aí dá moral pro pintor, né? Exatamente, aquele pintor cobertura, né? Falei para você que a tinta de máquina não prestava. Exatamente. Então, gente, vamos ter, né? E a nossa evolução em tintométrico no Brasil, ela anda para trás. Sim. Né? E sim, é o que tu falou, Rodrigo, tem que estar tudo muito conectado, porque não é só máquina e colorante. Existem outros pontos ali que formam esse pilar do sistema tintométrico, né? É software, a facilidade, a intuitividade do software, né? Para o lojista manusear. É o vendedor da tinta, da indústria conhecer. Eu não sei se eu tiro 40% de vendedores que realmente conhecem de sistema tintométrico, porque tem outros que estão interessados em vender a tinta. Mas por que não entrar nisso, né? Entender e enxergar as vantagens disso, né? Então, são muitos fatores. Eu queria fazer duas perguntas, né? Como você falou, você comparou com o mercado dos Estados Unidos, que lá é bem mais desenvolvido, e citou a Europa. Dá para saber em números quanto que a gente poderia tá mais avançado no sistema tintométrico aqui no Brasil? E, aproveitando, você tem alguma história de algum revendedor que colocou o sistema tintométrico e fala, isso aqui mudou a história da minha loja, ele estava indo para um lugar e cresceu, melhorou muito a produtividade dele, as vendas dele? Números no Brasil é difícil. É difícil falar em número no Brasil. Eu sei quantas máquinas eu tenho capacidade de vender ano, porque eu pego anos anteriores. Sim. Eu não sei quantas máquinas eu vou necessariamente aumentar de vender no ano que vem, porque eu não sei quanto que o mercado vai puxar. Então, dados é complicado, a gente não tem. Eu acabo dizendo assim, eu acho o nosso setor ainda muito informal. Totalmente. Né? É um setor informal, então falta essa informação. Se eu pegar os Estados Unidos, o que eles dizem é que mais de 90% do mercado tem sistema tintométrico. É o que eu falei, eles vendem branco, né? Então a venda deles é branco e se for colorida na máquina. Se eu pegar algum lojista no Brasil, onde o sistema tintométrico participe em mais de
30% ou 40% da sua produção, eu acho que eu não tiro, sei lá, meia dúzia. Uau! Eu não sabia que era tão... É muito baixo. E eu vou pegar um case de um lojista que é amigo meu, que é o Gustavo da Saci, e ele é um cara que tem números muito próximos a ele, é legal. E ele está construindo a venda do tintométrico a longo prazo. Então, ele precisa muito qualificar o pessoal que vende, os vendedores da loja dele. Né? Então, ele tem formas de melhorar a venda de cor, não de tinta. Ele impulsiona a equipe de venda dele a vender cor. E o que ele me diz é que, ao longo desses 10 anos, ele está construindo um formato onde tudo que é cor direciona para a máquina. Esse é o desafio dele. Mas por que ele faz isso? Porque ele enxerga a importância e o ganho e as facilidades que ele tem quando vende com máquina. Ele é o meu cliente, assim, uau, né, que eu posso dizer, muito pelo relacionamento que eu tenho com ele, obviamente, de... Ele, olha, Vanessa, eu só abro loja com máquina. Não existe a possibilidade de eu pensar em abrir uma loja sem máquina de tinta. Não faz sentido para mim. Porque, para mim, se eu for vender tinta, eu tenho que vender tinta de máquina, é onde eu rentabilizo o meu negócio. Então, se pegar o case dele, da Saci Tintas, e ver a expansão da rede ali, como exemplo, todas as lojas dele têm máquina porque ele enxerga que é onde ele tem a melhor rentabilidade para o negócio dele, o melhor ganho. É aquela coisa, tira a pilha de massa e coloca as máquinas lá na frente, que é onde tu vai ganhar dinheiro, né? Total. Legal. Finalizando, fica aqui o convite. Nos ajude a falar mais de sistema tintométrico, ó. Sim. Estamos aguardando o seu artigo para a gente publicar na nossa revista. Tô devendo há bastante tempo isso, mas eu já tive algumas ideias aqui. Tem uma pessoa do meu lado que gosta bastante disso, dessa ideia de escrever, de contar, que contaria a história muito melhor do que eu, que é o meu pai, que é o Marco da Vitória. É ele que começou isso tudo. E eu aprendi com ele essa paixão, né, não pela máquina de tinta, mas pelo mundo da cor. Isso é muito, muito legal. A gente carrega isso com paixão mesmo. A nossa empresa é uma empresa familiar, é uma empresa grande, que começou bem pequenininha, hoje ela já é grande, uma empresa familiar que tem isso. Toda a família entende a importância desse segmento e tem paixão em trabalhar com ele. Isso é o mais legal. E todas as pessoas que entram nessa empresa, veem a cultura da empresa, acabam também se apaixonando. Não pelo mundo de máquina. Máquina é a nossa ferramenta, mas o mundo da cor, ele é apaixonante. É o que a gente falou no início. A cor, ela muda a vida das pessoas, ela muda o ânimo, ela muda o clima, né? Então, a gente trabalha com isso com muito prazer, com muita paixão. E eu quero trazer isso para a revista para o pessoal entender por que a gente quer vender... Não tinta, a gente quer vender cor. Não só artigo, viu, Vanessa? Ideias de pautas para matéria, você pode dar ideias que a gente vai atrás. O pessoal também pode deixar aí nos comentários, né? A gente está muito aberto, sempre querendo tratar e abordar assuntos novos. Dá o desafio lá que a gente corre atrás, né? Falando em desafio, eu queria fazer uma provocação aqui para a galera que está nos assistindo. Quando eu falo em sistema tintométrico, escreve o que vem na tua cabeça, assim, de primeiro. Faz de conta que tu não viu a live aqui, mas quando a gente fala em sistema tintométrico, o que vem à tua cabeça? O que é o sistema tintométrico para ti? Talvez seja isso que falte, a gente ouvir um pouquinho mais para talvez melhorar a nossa comunicação sobre o que é isso. Talvez a palavra não seja sistema tintométrico. Talvez seja um pouco menos rebuscada para chegar mais a leigos e fazer esse leigo buscar a sua tinta em máquina. Belo corte para colocar no Instagram. Galera, perceberam aí? Então, Vanessa, obrigado mais uma vez por você ter vindo. Obrigada. Você é uma amiga nossa, você contribui muito. A gente precisa falar mais de cor, porque o nosso propósito fundamental é fazer com que o mercado do varejo especializado em tintas evolua, né? Que ele alce novos patamares. Como o Renato disse dos últimos programas aqui, dentro desse tripé, até fazendo o gesto dele, né? O tripé indústria, pintor e revenda, quem mais evoluiu foi a categoria dos pintores. Isso é claro para todo mundo, né? A indústria, ela detém o ativo tecnológico, capital e etc. A nossa missão enquanto entidade é provocar e estimular o revendedor a alçar novos patamares para que ele tenha mais resultados, para que o nosso mercado evolua, para que o nosso mercado venda mais, enriqueça, prospere. Então, a gente conta sempre com você para nos ajudar nesse sentido. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. Muito importante falar sobre o sistema tintométrico, é desafiador para nós falar, porque o que falar e como falar é desafiador.
né? É o que a gente busca tentar ir comunicando e levando, mas sempre busca também extrair informações. Então, para mim é importante ouvir vocês, estar com vocês, estar com o mercado. Às vezes as pessoas falam que eu sou onipresente, né? Mas eu tento participar do maior número de eventos possíveis e de conversar com o maior número de lojistas possível. Não é lojista de lojão ou de loja especializada em tinta. Não, é Matcom mesmo. Claro. Falar com o pessoal da distribuição que capilariza, que vai para as lojas mais distantes, lugares mais remotos desse país. Porque eu estou aprendendo para comunicar melhor. Porque é importante, a gente tem que comunicar melhor para fazer essa categoria crescer. A máquina de tinta, o colorante, a base e o operador de sistema com o pintor é um impulsionador importante para fazer a loja rentabilizar, ganhar mais dinheiro. É dinheiro no bolso. Só que tem que querer, não é saber, tem que querer trabalhar com isso, trabalhar da forma correta com isso. Então, fazer esse passo, dar esse passo é importante, mas eu tenho que entender como tudo isso funciona. A gente está aqui para ajudar, né? E para ouvir. Total. E a gente vai deixar aqui nos nossos comentários os contatos da Vanessa, sim. Né? Da Vitória e Companhia, distribuidora da Fluid. Aliás, pode falar do Instagram da empresa, né? Isso, bem lembrado, bem lembrado. Gente, nosso Instagram é vitoria.fluid, tá? Vai encontrar lá, nós estamos mudando essa plataforma. O meu objetivo é fazer essa plataforma cada vez mais interessante para consumir conteúdo, para disponibilizar conteúdo informativo. Então, o que essa máquina faz, como ela faz, qual é a importância de cuidado da máquina, como eu devo cuidar da minha máquina no dia a dia. Nós vamos divulgar mais treinamentos. A gente está para lançar um webinar, um treinamento sobre os nossos famosos 15 minutos mágicos, que é a ideia de que em 15 minutinhos, cara, 15 minutinhos do teu dia, tu chega na loja de manhã, o que fazer com a tua máquina de tinta para ela render bem ao longo do dia sem te dar dor de cabeça. Então, segue a gente lá, acompanha nossas redes, porque cada vez mais vai ter conteúdo interessante para alavancar o negócio do sistema de tinta métrico no Brasil e tornar essa ferramenta essencial para toda loja de tinta e material de construção que vende tinta. Desafio aqui para nós. Próximo Papo de Lojista com a Vanessa vai ser na Serra Gaúcha, tomando um bom vinho, comemorando a reconstrução total do Rio Grande do Sul. Do estado. Feito? Fechado. Gente, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado mais uma vez. Vanessa, obrigado por você ter vindo com esse esforço, esse teu comprometimento com a gente, tá? De ter vindo lá do Sul para participar aqui com a gente. Que tudo dê certo para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Vai dar. Tá? E, gente, Papo de Lojista, mais uma vez. Vou pedir para vocês, curtam, se inscrevam no canal, nos canais, Rodrigo? Por favor. Lá no Instagram, @abrarttintas, o nosso site www.abrarte.org.br. E aqui a gente encerra mais um Papo de Lojista, logo a gente se vê. Um abraço para todo mundo, muito obrigado.